O folclore brasileiro é um tema bem recorrente aqui no canal, até porque ele é bem complexo, intrigante e até mesmo assustador. No momento que a gente se afasta daquela visão infantilizada dos personagens folclóricos, é aí que conhecemos o verdadeiro folclore nacional. Por exemplo, olha só essas imagens no fundo, extremamente infantil, né? São esses personagens que a gente aprende na escola. O Curupira bonzinho, o Boitatá fofinho, o Saci que só gosta de trollar os outros, etc. E agora olha isso, o Curupira que deixa as pessoas presas na mata até morrerem de fome, o Boitatá que devora os destruidores da mata, o Saci Pererê que perturba as pessoas até elas perderem a sanidade. Entenderam agora o que eu quis falar? Enfim, no vídeo de hoje eu venho trazer uma proposta um pouco diferente. Eu pesquisei algumas criaturas da mitologia brasileira, escolhi as que eu mais gostei e separei elas por região: Nordeste, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. E eu vou passar por essas regiões e falar dessas criaturas uma por uma. Dito isso, vamos começar a nossa jornada pelas matas brasileiras. Quando falamos de folclore brasileiro, a região Nordeste dá aula. Cara, na moral, ou região pra ter criatura macabra, foi extremamente difícil escolher quais eu ia falar. Mas nesse tópico, eu vou falar do Cabra Cabriola, do Caboclo d'Água, do Gorjala, do Encourado, do Labatute, da Besta Fera e do Quibungo. Bora lá. O Cabra Cabriola é um mito de Portugal que foi incorporado no folclore brasileiro pelos portugueses no período da colonização. Muitas vezes a criatura é comparada com o bicho-papão, por ser um tipo de personificação do medo, e aparece na forma de uma cabra por conta do significado oculto em volta do animal. No século XIX, o Cabra Cabriola era tema de uma canção de ninar que falava o seguinte: Cabra cabriola, corre montes e vales, corre meninos a pares, também te comerá a ti, se cá chegares. A cabra cabriola chegou ao Piauí e Pernambuco nos séculos XIX e XX consecutivamente. Os pais contavam a lenda da cabra cabriola, afirmando que ela comia crianças que desobedeciam aos mais velhos. Dizem ainda que esse animal monstruoso invadia as casas durante a noite, em busca de crianças travessas. De acordo com a lenda no Brasil, o animal, ao entrar nas casas, cantava o seguinte verso: Eu sou a cabra cabriola, que como meninos aos pares, também comerei a vós uns carochinhos de nada. No Brasil, principalmente no Nordeste, a lenda dizia que quando uma criança começa a chorar de repente, é sinal de que a cabra cabriola está comendo outra criança. Para afastar essa assombração, as pessoas começavam a rezar fervorosamente. Durante o ápice dessa lenda, as crianças ficavam tão assustadas que não saíam de perto das mães, ao escutarem qualquer ruído estranho perto de casa. O cabra cabriola assombrava as crianças. Agora vamos falar de um monstro que assombra os pescadores, o caboclo d'água. Caboclo d'Água, também chamado de bicho d'água ou moleque d'água, é um ser mítico defensor do Rio São Francisco. O monstro assombrava e eliminava os pescadores e navegantes, virando e afundando suas embarcações. Ele é descrito como uma criatura aquática misteriosa que vive em rios e lagos profundos. Segundo relatos, possui um corpo forte, pele escura e olhos vermelhos brilhantes, transmitindo uma aura assustadora. A sua presença é marcada por fenômenos estranhos, como redemoinhos inesperados e barulhos misteriosos na água. A sua fama na cultura brasileira é tanta que foram erguidas estátuas na cidade de Juazeiro e Barra Longa. Na cidade de Juazeiro, na Bahia, na fronteira de Petrolina, em Pernambuco, foi idealizada em 1999 uma estátua representando o Caboclo d'Água, sendo confeccionada em cimento e ferro e erguida às margens do Rio São Francisco. No ano de 2011, a prefeitura da cidade mineira de Barra Longa inaugurou uma estátua da figura monstruosa num evento que denominaram a Festa do Caboclo d'Água. Agora, saindo das águas turbulentas, vamos voltar para a Terra e falar do Gorjala. O Gorjala é a representação do ciclope da mitologia europeia adaptada no folclore brasileiro. É uma criatura representada como um gigante completamente cinza escuro, com uma pele semelhante a rochas, dentes afiados e um único olho em seu rosto, e mora em um local conhecido como o Fim do Mundo. Ele é um monstro com grandes características físicas, tem uma força e uma brutalidade impressionantes. Além disso, a criatura possui uma fome insaciável.
Ele costuma comer suas vítimas enquanto caminha. Alguns descrevem esse ataque da seguinte forma: enquanto anda, ele pode comer a cabeça, depois os braços, tórax, virilha, pernas e, na maioria das vezes, os pés são a última parte a ser comida. A história do Gorjala é bem simples, é basicamente um ciclope europeu incorporado nas terras tupiniquins. Mais um ser que também tem suas raízes na Europa, mas coloca qualquer um dos seus semelhantes no chinelo, é o imortal vampiro brasileiro, o Encourado. Cara, esse bicho é muito pica. Esquece o Conde Drácula que tem medinho de alho, de sol e de prata. Esse monstro aqui é literalmente imortal. Essa lenda, que é muito conhecida no Nordeste do Brasil, conta a história de um homem que possui hábitos noturnos, além de usar uma roupa de couro preto como um cangaceiro. E essa roupa tem um cheiro insuportável de sangue. O Encourado gosta de se alimentar tanto de seres humanos quanto de animais, mas é claro que ele tem um gosto especial por sangue humano. Dizem que ele só entra nas casas em que for convidado, mas como é um ser extremamente inteligente, ele sempre dá um jeito de ser convidado pelo anfitrião. As lendas também contam que ele possui preferência por pessoas que não frequentam a igreja, por conta do sangue mais impuro, e sempre que chega em um vilarejo, já tem em mente de quem vai se alimentar. Quando o Encourado chega em algum lugar, começam a aparecer sinais da sua presença. As galinhas param de botar ovos e também passam a não comer direito, os cachorros não saem de casa e gemem o dia todo. Além disso, os urubus passam a sobrevoar o local. Ao pressentir a presença do Encourado, os moradores costumam sacrificar algum animal, pois acreditam que isso fará ele ir embora. As lendas dizem que no passado haviam sacrifícios de pessoas indesejáveis, como criminosos e até mesmo de crianças para aplacar sua fúria. A oferenda, no entanto, deve ser pendurada na entrada principal da cidade, pois o Encourado só entra pela porta da frente. E como eu disse anteriormente, diferente de qualquer outra lenda de vampiro, essa criatura parece ser imune aos itens convencionais, como alho, cruzes, luz do sol, água benta e estacas de madeira. Nada disso é capaz de derrotá-lo, o que significa que se algum dia você se deparar com ele, vai virar estatística. Eu acho essa lenda muito boa, eu vou dar uma pesquisada nela e acho que merece um vídeo inteiro aqui no canal, em breve eu trago. E puxando o gancho, uma criatura que também devora crianças é o Labatute. Conhecido na região da Chapada do Apode, na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, o Labatute tem origem europeia mesclado com elementos indígenas. Seus pés são redondos, suas mãos são compridas e os cabelos são longos, cobrindo todo o perímetro do seu corpo. Além disso, a criatura tem somente um olho na testa, e seus dentes são como os de um elefante. Essa entidade folclórica nasceu pela lembrança que os nativos tinham do general francês Pedro Labatute, que passou por ali durante a Guerra da Independência. O lendário general mercenário não poupava seus adversários, sendo extremamente violento e cruel. O monstro possui a particularidade de comer as crianças por terem a carne mais mole, e sai à caça nas ruas e estradas desertas, em noites de vento ou de lua cheia. Essa criatura é uma besta sem escrúpulos ou mínimo de bondade, e por falar em besta, vamos dissecar um pouco sobre a besta fera. Besta fera é um demônio com características de cavalo. Ela costuma usar essa forma para poder se locomover mais rápido aqui no plano terreno, a fim de colher as almas dos espíritos que vão para o limbo, percorrendo todo o nordeste do Brasil. A sua forma lembra um centauro da mitologia grega, mas sua fisionomia é infinitamente mais assustadora. A besta fera procura sempre caminhos rurais para se locomover, atravessa as noites escuras galopando bem alto, provocando pavor por onde passa. Há versões da lenda que contam que quando alguém encontra ele e vê seu rosto, enlouquece por semanas. Uma última versão da lenda da besta diz que ele é o próprio diabo, que sai do inferno em noites de lua cheia para colocar o sinal da besta nas pessoas, marcando elas e destinando ao inferno. Ela fazia várias vítimas, principalmente em florestas ou bosques abandonados. E para finalizar as criaturas que eu separei na região nordeste, vamos falar do Kibungo. O Kibungo é uma espécie de monstro metade homem, metade bicho. Ele tem a cabeça enorme e um grande buraco no meio das costas, que se abre e fecha conforme ele abaixa e levanta a cabeça. A criatura come pessoas, especialmente crianças e mulheres, abrindo buraco nas costas e jogando elas lá dentro. É um mito de origem africana que chegou ao Brasil e se fixou no estado da Bahia. O mito diz que o monstro é extremamente voraz e cruel, porém não possui uma grande inteligência ou esperteza. Também é muito vulnerável e pode ser morto facilmente a tiro, facada, paulada ou qualquer outra arma. Ele é covarde e medroso e morre gritando, apavorado de forma quase inocente.
Segundo outra versão da lenda, o Kibungo seria uma espécie de bicho-papão africano, um visitante inesperado que acabou por se domiciliar na Bahia, onde passou a fazer parte do folclore local, e essa versão segue a lógica do bicho-papão de disciplinar as crianças pelo medo. Dito isso, vamos viajar um pouco para a região sudeste do Brasil e conhecer as criaturas de lá. Quando eu comecei a pesquisa desse vídeo, eu não sabia nenhuma criatura do sudeste do Brasil de cabeça, mas quando eu fui me aprofundando, eu descobri que algumas das criaturas mais populares do folclore são justamente de lá. Nesse tópico, eu separei 6 criaturas: o corpo seco, a pisadeira, o chibamba, o lobisomem brasileiro, o diabinho na garrafa e a mula sem cabeça. Começaremos com o corpo seco, que pra mim é uma das lendas mais grotescas do folclore. Irmão, imagina ser uma pessoa tão ruim, mas tão ruim que nem o céu e nem o inferno querem sua alma. Alguém tão desprezível que a própria terra cospe seu corpo pra fora. Pois é, esse é o corpo seco. O poeta Basílio de Magalhães descreve o corpo seco da seguinte forma: um homem maligno que agrediu a própria mãe, e que antes de morrer, nem Deus e nem o diabo o quiseram por seus pecados. Por isso então, a terra do cemitério o repeliu. E um dia, mirrado, dessecado e com a pele esticada sobre os ossos, de sua tumba se levantou, em obediência ao seu fardo, para vagar e ir assombrando os viventes nas caladas da noite. Como dito na citação, o corpo seco é descrito como tendo uma pele ressecada e grudada nos ossos, olhos fundos e sem brilho, e uma aura de maldade pura. As lendas dizem que o corpo seco tem uma sede insaciável por energia vital, atacando viajantes solitários ou quem se aproxime do seu território. Alguns acreditam que ele suga a força das vítimas ao tocá-la, deixando suas vítimas enfraquecidas ou até mesmo à beira da morte. Por onde passa, o corpo seco é acompanhado de um cheiro insuportável de decomposição. E é claro que uma lenda tão famosa teria algumas variações regionais. Em Ituiutaba, no interior de Minas Gerais, há uma variação dessa lenda que conta que o corpo seco, depois de ser expulso pela terra várias vezes, é levado por bombeiros a uma caverna em uma serra que fica ao sul do município. Quem passa a noite pela estrada de terra próxima à Serra do Corpo Seco consegue ouvir os gritos da criatura ecoando de dentro da caverna. Agora no Paraná, em Santa Catarina e parte do interior de São Paulo, leva o nome de bradador, mas essa variação é tão intrigante que eu vou falar dela mais pra frente no vídeo. Em São Luís de Paraitinga, houve o relato do corpo seco como um homem mau que negou esmolas e agrediu padres e mendigos, e com isso foi amaldiçoado por eles. Em Dois Córregos, há na tradição oral o mito do Unhudo de Pedra Branca. O Unhudo é descrito como a alma penada de um antigo proprietário de terras, que era um homem alto com chapéu de palha e cabelos compridos, que atacou alguém que colhia flores e frutas de um pomar, e que assombra a região por seu corpo não se deteriorar nunca. Há relatos do corpo seco no estado do Paraná, Amazonas, Minas Gerais, São Paulo e no Nordeste brasileiro, e em alguns países africanos de língua portuguesa. O corpo seco é uma assombração que bota medo no mundo real, mas e se tivesse um ser que botasse medo no mundo dos sonhos? Pois ela existe, e se chama pisadeira. Segundo o folclore, a pisadeira é uma mulher que pisa na barriga das pessoas com o estômago cheio durante as madrugadas, deixando elas com falta de ar. É como se fosse uma tentativa folclórica de explicar o fenômeno da paralisia do sono. Geralmente é descrita como uma mulher muito magra, com dedos compridos e secos, unhas enormes, sujas e amareladas. Tem as pernas curtas, cabelos desgrenhados e um nariz enorme com muitos pelos. Os olhos são vermelho fogo, malignos e arregalados. O queixo é virado para cima e a boca sempre escancarada, com dentes esverdeados e à mostra. O demônio noturno tem uma gargalhada estridente e horripilante. Há relatos de que no Piauí ela costuma aparecer disfarçadamente de qualquer pessoa e quando a vítima se dá conta, está com o corpo adormecido. Mas no caso de você acordar da paralisia, pode esfregar os pés um no outro 3 vezes e bater um no outro, para evitar que ela volte novamente na mesma noite. Isso também pode ser feito antes de dormir para não ser pego por ela. A criatura vive pelos telhados, sempre à espreita. E quando uma pessoa janta e vai dormir com o estômago cheio e deitando-se de barriga para cima, a pisadeira entra em ação.
Ela desce do seu esconderijo e senta-se ou pisa fortemente sobre o peito da vítima, que entra em um estado letárgico, consciente do que ocorre ao seu redor, porém fica indefesa e incapaz de qualquer reação. A pisadeira também é usada para disciplinar as crianças para não comerem demais antes de dormir. E outro ser que também é usado para educar as crianças é o Chibamba. O Chibamba é uma entidade folclórica do sul de Minas Gerais e é uma figura assustadora que amedronta crianças desobedientes e choronas. A sua origem está profundamente ligada à cultura africana, especialmente aos rituais tradicionais em que pessoas se adornavam com folhas de bananeiras e máscaras para representar espíritos ancestrais. No Brasil, essa figura foi adaptada para contos populares, ganhando características como roncar como um porco e vestir-se com longas esteiras de folha. Além disso, ele dança de forma compassada enquanto caminha e gira. A lenda descreve o Chibamba como o espírito das bananeiras, encarregado de fazer as crianças dormirem mesmo contra a vontade delas. Para isso, ele aterroriza os pequenos durante a noite, levando-os a pesadelos assustadores. Acredita-se que ele apareça apenas à noite, surgindo de forma repentina para cumprir o seu objetivo. Agora, saindo do continente africano e voltando ao europeu, vamos falar do lobisomem brasileiro, que, diferente do seu parente internacional, sua lenda ganhou algumas peculiaridades aqui. Vejamos. Ao contrário do lobisomem europeu, que é transformado quando mordido, o lobisomem brasileiro pode se transformar de 6 maneiras diferentes. Quando é o 7º filho homem de um casal que só teve filhos homens, quando é o 7º filho homem de um casal que teve 6 filhas, quando é o 8º filho com aparência pálida, orelhas grandes e nariz avantajado, quando é resultado de uma relação afetiva considerada impura, quando é um homem anêmico que se transforma para beber o sangue das vítimas, e por fim, quando é uma criança que não foi batizada. O lobisomem brasileiro genérico tem as mesmas características do europeu, um corpo híbrido de humano e lobo, peludo, forte e robusto, agilidade, força sobre-humana, etc. Agora, para ferir o lobisomem brasileiro, existem 2 procedimentos comuns: benzer a munição com cera de uma vela usada 3 vezes na missa do galo, ou atacar com uma lâmina de ferro ou aço, pois isso força o lobisomem a voltar à forma humana. Agora, para curar o lobisomem, é preciso furar o couro dele com o espinho de uma laranjeira que foi plantada numa sexta-feira no cemitério. Porém, o mais interessante desse conceito de lobisomem no Brasil é que tem várias variações desse ser, com nomes e características diferentes. E eu vou dar uma passada rápida por algumas delas. Porcão é a forma mais comum no Brasil. Quem o viu diz que lembra um cachorro ou um porco enorme, que corre encurvado e sobre as 4 patas, é coberto de pelos escuros com olhos vermelhos e dentes afiados. Amarelo, mais comum em estados do Nordeste, o lobisomem amarelo se parece com um porcão, mas com um aspecto muito machucado e adoecido. A sua pele varia entre o muito pálido e o amarelado, além de feder como um cadáver. Orelhas longas, de pelos escuros, o que mais chama atenção nesse lobisomem são suas orelhas, tão grandes que sempre se arrastam no chão. Quando corre, elas batem quase como se fossem asas. Lobisomem branco, também conhecido como lobisomem da morte, lobisomem morto e lobisomem fantasma, é um tipo raro, mas difícil de ser ignorado. Costuma sempre aparecer em noites de quaresma, e é um lobisomem que morreu e quer cumprir o seu propósito. Existem bem mais variações no folclore, mas futuramente eu vou trazer um vídeo específico só para falar disso. E nesse sentido, ainda no tema de maldições, vamos falar do diabinho da garrafa. O diabinho da garrafa também é conhecido como familiar, cramulhão e capeta da garrafa. Esse ser é fruto de um pacto com o próprio diabo, onde a pessoa pede algo específico e dá sua alma em troca. Depois de feito o pacto, a pessoa tem que conseguir um ovo, que dele nascerá um diabinho de 15 a 20 centímetros de altura. Mas não se trata de um simples ovo de galinha, mas sim de um ovo especial, fecundado pelo próprio diabo. Para conseguir tal ovo, a pessoa deve procurar durante o período da quaresma, e na primeira sexta-feira após conseguir o ovo, a pessoa vai até uma encruzilhada à meia-noite com o ovo debaixo do braço esquerdo. Após o horário, retorna para casa e deita-se na cama. No fim de 40 dias aproximadamente, o ovo é chocado e nascerá o diabinho. A pessoa deve colocá-lo logo na garrafa e fechar bem fechado. Com o passar dos anos, o diabinho enriquece seu dono e no final da vida leva a alma da pessoa para o inferno. E nessa pegada de inferno, vamos falar de uma criatura tão profana que do seu pescoço emanam chamas do próprio inferno, a mula sem cabeça.
Na maioria dos contos, a mula sem cabeça é um fantasma de uma mulher que foi amaldiçoada por ter se casado com um padre e foi condenada a se transformar em uma mula que tem fogo ao invés de uma cabeça, galopando através dos campos desde o pôr do sol de uma quinta-feira até o nascer do sol de uma sexta-feira. O mito tem várias variações em relação ao pecado que transformou a mulher amaldiçoada em um monstro. O encanto desaparecerá quando alguém tiver coragem de arrancar de sua cabeça o freio de ferro, ou se alguém tirar uma gota do seu sangue com uma madeira benzida. No primeiro caso, quando o freio lhe for retirado, a sua forma de mulher reaparecerá despida, chorando e arrependida, e não retornará à forma encantada enquanto a pessoa que tirou o freio estiver ali pelas redondezas. Segundo a lenda, a mula sem cabeça corre 7 freguesias a cada noite. E para descobrir quem é a pessoa amaldiçoada, existem 2 formas. O marido da mulher amaldiçoar a companheira 7 vezes antes de celebrar a missa, ou colocar a hoxa na mão da amaldiçoada, que desaparecerá instantaneamente ao tocar sua pele. E com a mula sem cabeça, eu finalizo esse tópico, e vamos viajar novamente do sudeste para o norte do país. E finalmente vamos adentrar as matas densas da floresta amazônica. Como eu disse anteriormente, a famigerada floresta amazônica é a mãe de grande parte do folclore brasileiro. Até porque a maioria das criaturas folclóricas tem alguma ligação com as matas e com a cultura indígena como um todo. Esse tópico pra mim é o mais assustador. As criaturas que eu separei eu acho genuinamente macabras. Com certeza você não ia querer dar de cara com nenhuma delas. Falaremos do boitatá, do capelobo, da cuca, do boiuná, do mapinguari e da matinta pereira. E pra começar, se você acha uma mula com fogo saindo do pescoço algo assustador, agora imagina uma cobra gigante pegando fogo. Exatamente, falaremos do boitatá. Boitatá é um termo oriundo da língua tupi e é usado para designar o fenômeno do fogo-fato. O termo mais difundido é que o nome boitatá é a junção das palavras tupis mbaé e tatá, significando coisa e fogo respectivamente. A lenda do boitatá o descreve como uma grande serpente de fogo. Ele protege os animais e as matas das pessoas que lhe fazem mal, e principalmente dos que realizam queimadas nas florestas. Na narrativa folclórica, essa serpente pode se transformar num tronco em chamas, com o intuito de enganar e queimar os invasores e destruidores das matas. Acredita-se que a pessoa que olhar diretamente para o boitatá ficará cego e louco de forma quase instantânea. E por ser uma lenda muito popular, o boitatá sofreu algumas variações pela história. Numa das versões da lenda, uma grande cobra vivia adormecida num imenso tronco, e ao despertar, faminta, resolveu comer os olhos dos animais, e por conta disso vários olhos apareceram no seu corpo. E cada vez mais, ela emitia uma grande e intensa luz, tornando-se uma cobra de fogo. No norte e no nordeste do Brasil, a imensa cobra de fogo vive nos rios, e sai no momento em que há invasores na floresta para queimá-los. Segundo alguns nordestinos, o boitatá também é conhecido como a alma dos compadres e das comadres, representando as almas penadas malignas que passam queimando tudo. Já no sul do país, a versão que prevaleceu se originou da história bíblica do dilúvio. Nela, muitos animais morreram, e as cobras que sobreviveram tiveram como castigo o fogo. E por fim, ainda há uma versão na qual o boitatá não é uma grande cobra, e sim um touro feroz que solta fogo pela boca, uma verdadeira besta. E outra besta horripilante do folclore brasileiro é o capelobo, que falaremos agora. O capelobo é como se fosse um lobisomem, só que ao invés de metade homem e metade lobo, ele é um híbrido de homem com tamanduá. Mas essa explicação é muito vaga, vamos dissecar um pouco mais. O capelobo, também chamado de cupelobo, pertence ao folclore do Pará e do Maranhão. O seu nome é uma fusão de capê, que significa osso quebrado, torto ou aleijado, mais lobo. E a criatura pode aparecer de 2 formas. Na forma animal, que é do tamanho de uma anta, porém bem mais veloz. Apresenta um focinho como um cão, uma anta, um porco ou um tamanduá, além de ter uma longa crina. O monstro é todo peludo e tem uma aparência horrenda, e sempre perambula pelos campos, especialmente nas várzeas. Já na forma semi-humana, aparece com um corpo humano com focinho de tamanduá e um corpo arredondado. O escritor Câmara Cascudo descreve a criatura da seguinte forma:
É um animal fantástico, de corpo humano e focinho de anta ou tamanduá, que sai à noite para rondar os acampamentos e barracões no interior do Maranhão e Pará. Denuncia-se pelos gritos e tem o pé em forma de fundo de garrafa. Elimina cães e gatos recém-nascidos para devorar. Encontrando o bicho de grande porte, o caçador rasga-lhe a carótida e bebe seu sangue. Só pode ser morto com um tiro na região umbilical. É o lobisomem dos índios, dizem. No rio Xingu, certos indígenas podem se transformar em capelobos. Eu acho essa descrição da criatura perfeita. Eu não tenho nada pra completar, então vamos só pra próxima. Espera, que música que é essa? Sim, é isso mesmo. Vamos falar da bruxa que aterrorizou a infância de muitas crianças, a Cuca. A Cuca é um ser mítico, uma espécie de fantasma, bruxa ou bicho-papão, usada principalmente para assustar as crianças. É um dos principais seres mitológicos do folclore brasileiro. Ela é conhecida popularmente como uma bruxa que rapta crianças e que pode ter a forma de uma velha ou de uma feiticeira com cabeça de jacaré. A origem dessa criatura vem das lendas ibéricas da criatura chamada Coca ou Coco, tradição essa que foi trazida para o Brasil na época da colonização. Uma das versões da lenda da Cuca diz que a cada 1000 anos brota um ovo com uma nova Cuca. E então, a Cuca antiga se transforma em um pássaro de canto triste, enquanto a nova Cuca assume seu papel, fazendo maldades maiores que a anterior. Em outras versões, a Cuca é uma entidade do mal que assume a forma de uma bruxa velha com aspecto de jacaré, que não se sabe ao certo sua idade, mas que pode ter mais de 3000 anos. Além dessa, também existem versões em que pode existir mais de uma Cuca, como se fosse uma subclasse do bicho-papão. No Brasil particularmente, a Cuca foi popularizada pelo livro O Saci de Monteiro Lobato. No livro, a Cuca é descrita como uma horrenda bruxa, que tem uma audição muito apurada e é velha como o tempo, vive em uma caverna na floresta e só dorme uma noite a cada 7 anos. Segundo o livro, a Cuca tem cara de jacaré e garras nos dedos, como os gaviões. Além disso, a Cuca também é conhecida por morar nas matas, e outro monstro conhecido por morar nas matas é a cobra gigante Boiuná. A Boiuná também é conhecida como a Cobra Grande e é uma das lendas mais marcantes do folclore amazônico. Essa criatura colossal é descrita como uma serpente gigantesca que habita os rios profundos da região. Segundo as lendas mais antigas, a criatura está ligada à criação do mundo, sendo capaz de moldar o curso das águas e originar diversos animais. No entanto, a sua presença nos rios traz medo, pois ela emerge das profundezas para atacar embarcações e arrastar pescadores para o seu domínio. A lenda conta que a Boiuná deu à luz a 2 filhos, Maria Canina e Honorato, seres que alternavam entre formas humanas e de cobra. Enquanto Honorato era bondoso, Maria Canina representava a maldade e a crueldade. Isso levou os 2 irmãos a um embate mortal. Honorato venceu a sua irmã, mas a sua maior ambição era livrar-se da maldição que o prendia à forma de serpente. E para alcançar isso, ele precisou ser ferido na cabeça por um soldado destemido usando uma lâmina virgem. Com esse ritual, Honorato finalmente tornou-se humano para sempre. Essa história de criação é bem interessante, provavelmente eu trago um vídeo no futuro falando da criação do mundo de acordo com a mitologia brasileira. Mas enfim, continuando nessa pegada de criaturas que vivem na mata e devoram os outros, falaremos do Mapinguari. O Mapinguari é uma figura relativamente antiga e possui várias versões. Ele é uma espécie de criptídeo descrito como sendo coberto de um pelo longo e vermelho, e vive principalmente na floresta amazônica do Brasil e da Bolívia. O povo que vive perto a esses locais conta que dentro da floresta vive uma pinguari, um gigante peludo com um único olho na testa e a boca no umbigo. Para alguns, ele é realmente coberto de pelos, porém usa uma armadura feita de casco de tartaruga. Para outros, a sua pele é igual ao couro de jacaré. Segundo as lendas, alguns índios, ao atingirem uma idade mais avançada, evoluíram e transformaram-se em mapinguari, e passaram a habitar o interior das florestas. Além do mapinguari, no interior das densas florestas, existe uma velhinha que em primeiro momento pode parecer simpática, mas nem tudo é o que parece. Antes de prosseguir para a última entidade desse tópico, eu gostaria que você assistisse esse vídeo.
Esses gritos ao fundo do vídeo pertencem a Matilda Pereira, mas que ser grotesco seria capaz de produzir esses grunhidos. Trata-se de uma bruxa velha que à noite se transforma em um pássaro agourento que pousa sobre os muros e telhados das casas e se põe a assobiar, e só para quando o morador, já muito enfurecido pelo estridente assobio, promete a ela algo para que pare, geralmente tabaco, mas também pode ser café, cachaça ou um peixe. Assim, a Matilda Pereira para e voa, e no dia seguinte vai até a casa do morador perturbado para cobrar o combinado. Caso o prometido seja negado, uma desgraça acontece na casa de quem fez a promessa não cumprida. Apesar de ter origem nas lendas indígenas, não se sabe ao certo sua origem exata. Muitos dizem que se trata de uma feiticeira que usa da magia para se transformar em Matinta. Porém, os mais velhos diziam que a transformação seria hereditária, ou seja, passaria de mãe para filha. No caso de não haver herdeira, para a maldição da Matinta, a dona da maldição se esconde na floresta e espera que uma mulher passe por lá. Quando uma mulher finalmente passa, então ela pergunta, quem quer? Se a moça responder, eu quero, então ela se torna, naquela noite, a nova Matilda Pereira. E como a maioria das lendas brasileiras, a Matilda Pereira possui duas versões. A primeira é que ela se transforma em uma coruja rasga-mortalha, ou num corvo, e a outra versão diz que ela se veste de uma roupa preta que lhe cobre todo o corpo, e nos braços existe uma espécie de asa para que possa planar sobre as casas. Apesar de ser uma bruxa poderosa, existem formas de derrotá-la. Há quem diga que existe um jeito de prender a Matinta, e os materiais são bem simples, uma tesoura, uma chave comum, um rosário bento e uma vassoura virgem. A chave deve ser enterrada e a tesoura fincada em cima do local, e o rosário se põe em cima da tesoura. Assim, toda Matinta que passar por ali ficará presa, mas depois que ela for libertada deve varrer o local com a vassoura para que a maldição não se espalhe. Outra versão diz que ela não pode ouvir o nome de qualquer deus enquanto estiver transformada, pois senão o feitiço acaba, já que sendo uma bruxa, ela não tem religião. E com isso, eu finalizo as criaturas que eu escolhi para representar o norte do Brasil. Agora vamos viajar novamente, vamos para o centro do país e conhecer um pouco mais da mitologia do Centro-Oeste. A região centro-oeste tem as criaturas mais peculiares e desconhecidas do folclore. Eu particularmente, antes de pesquisar, não conhecia nenhuma pelo nome. E nesse tópico falaremos do minhocão, do romãozinho, da onça-maneta, do arranca-línguas e do pé de garrafa. E para começarmos, vamos escavar bem fundo na terra e conhecer o minhocão. A lenda do minhocão descreve uma criatura colossal semelhante a uma cobra gigante, que habitava as profundezas do rio Cuiabá, no Mato Grosso. Esse ser místico aterrorizava pescadores virando embarcações, em algumas versões devorando aqueles que caíam na água. O minhocão teria desaparecido após uma grande enchente em 1974, sendo preso debaixo da igreja matriz da capital pelos fios de cabelo de Nossa Senhora, o que, segundo os moradores, impede reformas na estrutura para evitar sua libertação. A lenda do minhocão tem algumas variações regionais. Um exemplo é o minhocão de Baús, associado à comunidade agrícola de Guia. Essa versão descreve a criatura como ainda mais destrutiva, capaz de derrubar casas e criar redemoinhos de água, assustando os habitantes locais. Em ambos os casos, o minhocão é apresentado como uma força da natureza. E outra espécie de força, ou demônio que habita as zonas rurais, é o romãozinho. Ele é um menino, filho de um agricultor, que sempre gostou de maltratar os animais e destruir as plantas, pois simplesmente nasceu mal. Uma vez, a sua mãe lhe mandou levar o almoço do pai que trabalhava na roça, e ele foi de má vontade. No meio do caminho, ele comeu a galinha, colocou seus ossos na marmita e levou ao pai. Quando o pai viu os ossos, ao invés da comida, ele perguntou o que aquilo significava. Romãozinho disse, deram isso a mim. Eu penso que minha mãe comeu a galinha com o homem que vai à nossa casa quando você não está lá, e enviou somente os ossos para você. Enlouquecido de raiva, o pai voltou logo para casa, puxou um punhal e eliminou sua esposa. E antes de morrer, a mãe amaldiçoou o filho dizendo, você não morrerá nunca, você não conhecerá o céu ou o inferno, nem repousará enquanto existir um vivente sobre a terra. Romãozinho riu ante a maldição e foi embora.
Desde então, o menino nunca cresceu. Ele anda pelas estradas e faz travessuras, como quebrar as telhas dos telhados a pedradas, assustar os homens e torturar as galinhas. Agora, saindo desse tema de espíritos, vamos falar de uma criatura no mínimo peculiar, a onça-maneta. Essa lenda é muito evidenciada nas regiões sudeste, norte, mas principalmente no centro-oeste. Trata-se de uma onça que perdeu uma das patas dianteiras numa luta contra caçadores. Desde essa luta, a onça passou a possuir uma grande força misturada com uma raiva extrema. Ela é um animal sinistro, muito forte e ágil, e parece sempre estar esfomeada. Os seus ataques são ferozes e brutais, e nenhuma vítima nunca escapou para contar a história. A onça-maneta remete a um animal real, a onça pintada, e outro monstro que também remete a um animal real, dessa vez um gorila, é o infame arranca-línguas. O arranca-línguas é uma figura conhecida especialmente em Goiás e na região do rio Araguaia. Ele é descrito como uma criatura enorme semelhante a um gorila com mais de 4 metros de altura e uma pelagem escura. A sua característica mais marcante é a sua dieta, composta exclusivamente de línguas, tanto de animais como bois e cabras, quanto de seres humanos que invadem seu território. Silencioso e metódico, ele costuma atacar durante a noite, eliminando suas vítimas antes de arrancar e devorar suas línguas. Essa criatura pode se disfarçar como troncos ou árvores, espreitando viajantes que acampam perto do seu domínio. As suas investidas são feitas de maneira calculada, geralmente contra vítimas adormecidas, atacando uma por uma sem despertar o grupo. Lendas locais sugerem que o arranca-línguas seria fruto de uma maldição lançada sobre um ladrão de gado, mas sua verdadeira origem permanece um mistério. O arranca-línguas é lembrado pelas línguas, mas para finalizar essa região, eu vou falar de um monstro que é conhecido pelos seus pés serem semelhantes a garrafas, o pé de garrafa. A lenda do pé de garrafa é originária das florestas do Paraná. A criatura é retratada de forma misteriosa e raramente aparece aos humanos, mas pode atrair suas vítimas quando deseja. Não se sabe ao certo como essa lenda começou, mas ela continua viva entre os moradores locais das regiões centro-oeste do país. A criatura é descrita como metade homem, metade monstro, com o corpo coberto de pelos, apenas um olho e um chifre na testa, um único braço com garras afiadas e uma perna que termina em um fundo de garrafa, de onde vem o seu nome. O pé de garrafa é conhecido por gritar pedindo ajuda da mata, tentando enganar aqueles que passam para que respondam. Segundo a lenda, ao responder o chamado, a pessoa acaba sendo seguida pela criatura, que a persegue incessantemente. Apesar de ser furtivo e perigoso, o pé de garrafa possui uma fraqueza, o seu umbigo branco. Apenas atingindo essa parte do seu corpo é possível escapar dele. Histórias sobre o pé de garrafa são frequentemente usadas como alerta para que as pessoas tomem cuidado ao entrar na floresta, especialmente durante a noite. E com o pé de garrafa, eu finalizo a região centro-oeste. Vamos fazer nossa última viagem para o sul do país. Bora lá, meus nobres! Agora que chegamos ao sul, vamos falar de uma variante do corpo seco. Lembra que eu falei no início do vídeo que existia uma variante do corpo seco tão assustadora que merecia um tópico à parte? Então, falaremos do Bradador. O Bradador é uma alma penada que vive nos campos da região centro-sul do Brasil. Diz a lenda que o Bradador foi enterrado, mas como não havia pagado todos seus pecados, a terra o devolveu. Assim, a múmia, ou esse espírito que habita um corpo seco, sai vagando pelas matas todas as sextas-feiras após a meia-noite. As testemunhas dizem que os berros parecem de uma pessoa agonizando, outros descrevem como lamentos seguidos de fortes prados, uma espécie de grito, daí o seu nome Bradador. Para que a terra o aceite de volta, ele terá que encontrar 7 vezes uma moça com o nome de Maria, e assim ele poderá descansar em paz. Outra criatura que tem uma ligação fortíssima com as matas é o literal Pai do Mato. O Pai do Mato, ou Pai da Mata, é uma figura encontrada em várias regiões do Brasil, como Alagoas, Pernambuco, Goiás e Mato Grosso. Ele é descrito como uma criatura gigantesca, maior que as árvores, com cabelos compridos, unhas que chegam a 10 metros e orelhas em formato de cavaco. O seu urro ecoa pela floresta, assim como sua risada assustadora, geralmente ouvida durante a noite.
Apesar de invulnerável a tiros e lâminas, ele possui uma fraqueza, uma roda mágica localizada em torno do seu umbigo. Culturalmente, ele é usado como uma figura de repreensão, com expressões como "você quer virar um pai do mato", sendo comuns para crianças com cabelos grandes ou que não seguem as regras. Algumas versões associam o pai do mato a outros seres lendários, como o Mapinguari e o Gaiambora. E também há quem diga que ele possui pés de cabrito e uma aparência semelhante ao deus Pan da mitologia grega. E outra criatura que também é conhecida por ser cabeluda é o Mão de Cabelo. Mão de Cabelo é um fantasma que anda vestido todo de branco e possui as duas mãos cheias de cabelo, e ele assombra as crianças que fazem xixi na cama. O Mão de Cabelo é descrito com um corpo humanoide e esguio. E em alguns casos, dizem que uma coruja o acompanha, rondando as casas em busca de vítimas, só esperando alguém fazer xixi na cama para atacar. Agora, saindo do campo de fantasmas, vamos falar de duas criaturas que são encarnações de animais. Primeiro falaremos do Arro-Arro. O Arro-Arro é uma criatura monstruosa conhecida por devorar pessoas. Acredita-se que a lenda tenha surgido durante o período das missões jesuítas, sendo difundida entre os indígenas guaranis pelos padres da Companhia de Jesus. A criatura é descrita de maneiras diferentes. Alguns dizem que se parece com uma ovelha de grandes chifres, enquanto outros relatam um grande cachorro peludo que exala fumaça pela boca. Sempre em bando, os Arro-Arro se comunicam emitindo sons semelhantes ao seu nome. A lenda traz um elemento de salvação associado à religião cristã, pois a única forma de escapar do Arro-Arro seria subir uma palmeira, considerada sagrada. Essa árvore teria sido usada para confeccionar a cruz de Cristo, e por isso os monstros não conseguiriam alcançar suas vítimas nelas. No entanto, se a pessoa escolhesse outra árvore, os Arro-Arro cavavam até derrubá-la, garantindo que sua presa não escapasse. Agora falaremos de outra criatura lendária que também faz referência a um animal real, o Boi-Vaquim. O Boi-Vaquim é uma criatura fantástica do folclore gaúcho, mencionada por Contreira Rodrigues. Esse ser mítico é descrito como um boi imenso com asas e chifres feitos de ouro. O Boi-Vaquim causa temor entre os campeiros, já que de suas pontas saem faíscas de fogo, enquanto seus olhos brilhantes como diamantes parecem penetrar a alma de quem o encara. Capturar o Boi-Vaquim é um desafio lendário, reservado apenas para os mais corajosos. Para isso, é necessário ter muita força, habilidade com o laço e um cavalo excepcionalmente resistente e obediente. A tarefa exige coragem e destreza, pois o animal é extremamente rápido e perigoso. E com o Boi-Vaquim, eu finalizo a última criatura da última região do Brasil. Vamos para as considerações finais. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. I am. Hate, let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 300. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Esse vídeo deu muito trabalho para ser produzido, principalmente na parte da edição, da pesquisa e da narração. Eu espero genuinamente que vocês tenham gostado. O folclore brasileiro é algo impressionante, principalmente quando mudamos a ótica e vemos ele de uma forma mais adulta. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. E se quiser ajudar o canal financeiramente, deixe o seu valeu. É isso aí, meus nobres. Um abraço do seu Mano Sandman e até a próxima.